Sexta aula, galera. Já estamos mais na metade do curso nesse vídeo. Não esqueça que para você acompanhar essa aula de um jeito mais prático no dia a dia aí, não deixe de baixar esse arquivo que eu disponibilizo para vocês aqui no link abaixo no Google Docs. E também, se você ainda não acompanhou as outras aulas, você pode também acessar no link aqui abaixo que eu estou deixando a playlist lá no YouTube com todas as aulas da aula 1 à aula 6, né, que é essa que eu estou postando hoje, e você pode ir treinando desde a primeira aula e conhecendo um pouco as fórmulas para você ganhar um pouco mais de habilidade nessa ferramenta que é o Excel. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre conte, conte num e conte ses, que é uma fórmula basicamente de contar as células, né? Dentro de uma tabela, você conseguir contar quantas células tem aquela característica que você quer. Beleza? Então vem comigo, me acompanhe que a gente vai fazer isso agora na prática. Se você já assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você está interessado em crescer, em aprender e desenvolver melhor na sua carreira. Então não deixe de se inscrever no canal do YouTube ou me acompanhar no Instagram, que além de vídeos sobre Excel e gestão que eu estou colocando agora, a gente está mais focado em ter esse alicerce de Excel disponível para vocês de graça, mas também eu tenho muitos outros conteúdos voltados à gestão, tá bom? Como que vai funcionar então a aula de hoje? Eu não vou ler aqui do lado para vocês, porque vocês podem fazer isso em casa sem estar online, né? Você pode pegar, baixar esse arquivo e ir tentando fazer o exercício por conta própria, mas eu vou focar na resolução desses problemas aqui do lado. Então, a primeira fórmula que a gente vai conversar é o continuum. Para que o continuum serve? Ele serve para ele contar quantas células naquele range que você selecionar possuem números. Então, como que ele funciona? Eu vou escrever igual conte, esse primeiro aqui, ó, continuum, que ele já apareceu ali embaixo, e ele já escreveu aqui para mim, calculadora de números de células em um intervalo que contém números. Quando eu escrevi até conte, e esse continuum é a minha primeira opção, grifada em azul ali do lado, eu posso simplesmente dar um tab, que ele vai terminar de preencher essa fórmula e já abrir o parênteses para eu inserir minha fórmula. Caso não seja o continuum que seja a minha opção, eu deletei aqui, ó. Caso seja o conte ses, o que eu faço? Eu vou lá nas setinhas que a gente tem no teclado, aperto para baixo e eu começo a navegar para cima e para baixo quais são as fórmulas que tem esse começo de escrito, que eu escrevi conte. Então eu posiciono aqui no conte ses, aperto o tab e ele já escreve e abre o parênteses para mim. Isso é uma forma mais produtiva de você escrever sua fórmula, certo? Ou você pode escrever a sentença conte, ponto, n, não esquece do acento no num e abre parênteses, vai dar certo também. Então, nesse caso, eu tenho uma lista aqui de compras e eu quero saber quantos desses itens possuem um valor na frente. Então, eu vou selecionar esse range, então da célula D4 até a célula D16 e dar um Enter, ele vai me mostrar que tem 10 números nesse range. E se a gente extrapolar? E se eu tivesse selecionado aqui, por exemplo, ó, vou segurar aqui no cantinho a hora que aparecer essa seta e vou arrastar até cima e pegar agora do D3 até o D16 e dar um Enter. O que acontece? Pode ver que ele manteve o resultado de 10. Por quê? Porque a célula D3 ela não tem número, ela tem um texto. Então ele não conta, tudo bem? Essa fórmula é muito importante, muitas vezes, quando você quer fazer algumas médias dentro de algumas tabelas. Então, você soma valores, conta quantas células tem e você consegue fazer algumas médias. Ou você quer contar a quantidade de vendas. Imagina que você tem uma tabela de dados que tem cada linha é uma nota fiscal. E você quer saber quantas vendas foram realizadas para fazer histograma, para fazer alguma análise de dispersão. Então, você pode usar essa fórmula de continuum para saber quantas tem, tá? Vamos para a próxima. Agora vamos para o conte C. O conte C ele é muito parecido com o soma C que a gente falou na aula passada. Só que ao invés de ele trazer um resultado para a gente de uma soma, ele vai trazer quantas células naquele range que você escolheu possuem números de acordo com o critério que a gente colocar. Vamos colocar isso na prática para ficar mais ilustrado para vocês. Eu tenho essa tabela aqui de cliente, produto e valor, e eu quero saber a quantidade de clientes que compraram um valor acima de R$ 5.500. Como que a gente vai construir essa fórmula, então? Igual
Cont, vou descer para baixo, ó, Cont C da tab. E a primeira coisa que a fórmula vai me pedir é o intervalo do primeiro critério. Essa fórmula ela sempre vai ter o intervalo e depois ponto e vírgula critério. Se você quiser mais critérios, você vai colocar outro intervalo e outro critério. Calma, não desespera, vamos lá, vamos fazer na prática. Então, se eu quero contar quantos clientes tiveram vendas acima de 5 mil, eu simplesmente vou selecionar esse range dos valores, porque é os valores que eu quero filtrar, ponto vírgula, e vou inserir o critério que eu quero, que é acima de 5.500, 5 mil reais. Como que eu faço isso? Eu abro aspas, todos os critérios neste caso tem que ter aspas quando tem símbolo, maior que 5 mil, fecha aspas, fecha parênteses, dou um enter. Pronto, eu tenho 9 vendas dentre esse meu range aqui de 13 que possuem vendas acima de 5 mil reais. Tudo bem? Então, voltando aqui nas fórmulas, eu escrevi Cont C, selecionei o range que eu quero avaliar e escrevi meu critério em aspas, entre aspas. Tudo bem? Se não colocar as aspas, não vai dar certo. Vamos fazer outro teste agora. Eu quero ver a quantidade de vendas que eu tive nessa mesma tabela agora, só que vendas de bananas, né? Do item bananas, do produto bananas. Como que a gente faz? Então, agora eu vou igual, Cont para baixo, Cs. Vou selecionar agora a coluna do produto. Pô, se eu quero selecionar, meu critério está relacionado ao produto. Eu tenho que selecionar onde vai estar, no caso, a coluna onde tem as bananas. Então, eu vou selecionar todos e selecionar todos, ponto e vírgula, e vou escrever agora entre aspas, bananas. Ou seja, ele vai identificar só e contar somente as células que tem bananas. Tranquilo? Então, eu tenho 3, vamos checar? Tenho banana aqui e banana aqui. 3 células e ele me acusou 3. Beleza? Vamos dar um upgrade aí nessa fórmula. O Cont C, ele faz a mesma coisa que o Cont C, sem o S. Igualzinho como eu disse na última aula sobre o soma e o soma Cs. Os dois exercem a mesma função, só que no Cont C, ele filtra somente um critério. Então, nessas dois primeiros exemplos, eu poderia ter usado o Cont C. Neste terceiro exemplo, eu quero filtrar com 2 critérios. Eu quero vendas de maçãs abaixo de 6 mil reais. Então, eu quero filtrar com 2 critérios. Então, isso só serve o Cont C, ou no caso, se for se soma C. Como o soma C e o Cont C consegue fazer com um critério só, eu prefiro decorar uma fórmula só para facilitar a minha vida do que ficar decorando 2, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Vou abrir de novo a fórmula. Cont C, abrir. Primeira coisa que eu vou filtrar é maçãs. Nesse caso, a ordem não interfere tanto, né? Desde que você coloque as condições logo depois que você selecionar o range correto. Então, eu quero filtrar maçã primeiro. Eu vou selecionar o range de maçã, que é onde estão os produtos, ponto e vírgula, escrever maçã. Ah, Victor, mas você não escreveu com a primeira letra em maiúsculo. Não tem problema. As fórmulas do Excel não diferenciam letras maiúsculas de letras minúsculas. Mas, reparem que eu escrevi maçã com C cedilha e com um acento. Eu escrevi o acento errado. É o acento, o tiozinho. E vou, por enquanto, fechar essa célula para vocês verem qual que é o resultado. Então, eu tenho 4 células com maçã. Vamos selecionar. Então, tenho essa e essa. Beleza, 4. Só que eu quero saber quantas vendas de maçãs foram abaixo de 6 mil. Então, eu vou abrir minha fórmula aqui de novo, dando 2 cliques, e vou continuar escrevendo ela. Como que eu faço isso? Ponto, vírgula, e a fórmula já vai falar o seguinte: qual que é o segundo range, qual é o segundo intervalo que você vai querer filtrar? Agora eu vou querer filtrar os valores. Então, seleciona os valores. Coisa importante, muito importante, presta atenção nesse detalhe. Sempre quando você for colocar mais de um critério, o outro critério,
range do outro critério ele tem que estar exatamente do mesmo tamanho do primeiro. O terceiro também tem que acompanhar, se caso tenha mais que um. Então, se você não colocar, se você selecionar, por exemplo, uma célula a menos, a fórmula vai dar erro. Ou se você selecionar a mesma quantidade de linhas, mas desajustado, a fórmula também não vai dar certo, tá? Então, é obrigatório estar exatamente do mesmo tamanho e na mesma linha, na mesma faixa que a gente estiver selecionando, tá bom? Então, quero filtrar abaixo de R$6.000. Então, ponto e vírgula, menor, aí eu vou trocar o símbolo, o outro a gente usou maior, menor que 6, 1, 2, 3. Não preciso colocar cifrão, não preciso colocar vírgula 00, somente o número inteiro que a gente quer, tudo bem? Se colocar vírgula 00 também não tem problema. E vou dar um Enter. Agora caiu para 2, então ele está me dizendo que vendas de maçãs abaixo de R$6.000 só tem duas células. Vamos checar? Tem essa aqui, essa está acima, essa está abaixo também. Então, duas. Então, o que ele fez? Ele basicamente fez isso que eu selecionei aqui. Ó. Ele vai falar, ó, nessa coluna só tem essas 4 aqui que possuem maçãs. Nessa coluna aqui, o critério que você colocou abaixo de R$6.000, eu tenho só essas duas aqui. Então, o que ele vai me trazer a resposta? Da onde as duas opções foram verdadeiras. Então, nesse caso, são duas. Beleza? Muito fácil. Dá para vocês treinarem aí com mais opções. Inventar, se você quiser filtrar desses aqui, quais são os clientes que são da Eliette, do Tobias, e aí ele vai conseguir filtrar e no caso ele ia dar 1, tá bom? Pessoal, algum tempo atrás eu postei aqui um vídeo sobre um teste de Excel para vocês conseguirem se preparar para uma entrevista, alguma coisa assim, ou também saber qual que é o nível de Excel que vocês estão hoje. E o que eu quero convidar vocês é para o dia 11, eu vou fazer uma Masterclass justamente resolvendo esse teste de Excel simples com vocês ao vivo e gostaria que vocês participassem também. Então, se você tiver interesse, clique no link aqui abaixo para você fazer a inscrição, porque a gente vai fazer isso num jeito mais próximo, vai fazer ao vivo. Então, se você tiver interesse, eu preciso saber dessa sua vontade para te incluir nesse grupo e a gente se conversar lá no dia 11 de novembro, tudo bem? Espero vocês lá. Essa foi a aula de hoje, então não esqueça de seguir o canal, me acompanhar lá no Instagram para você. Cara, são 10 vídeos de 10, 15, 8 minutos que vai agregar conhecimento para o seu dia a dia, tá bom? E além disso que a gente está terminando praticamente já passou da metade desse ciclo completo para você ter um fundamento do Excel para a gente começar a conversar lá na frente sobre umas coisas mais parrudas, mais robustas. Beleza? Grande abraço!